Logo após Thomas Edison inventar a primeira lâmpada em 1889, a energia elétrica começou a ganhar popularidade. O que era antes apenas algo perigoso e sem uso se tornou literalmente uma luz no caminho de muita gente. O Brasil não ficou fora dessa. Dom Pedro II era um grande entusiasta da tecnologia e de novas invenções. Então, logo que descobriu a novidade da lâmpada, foi correndo pedir permissão ao Edison para instalar as lâmpadas da então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Mas não foi tão fácil assim. Após a grande criação de Edison, o problema virou outro: a fonte de energia. Os primeiros geradores de energia funcionavam a partir de um disco de cobre que girava no campo magnético formado pelos polos de um ímã de ferradura de cavalo. Digamos que era algo bem rudimentar. Um pouco mais para frente surgiram os dínamos, esses que ficaram conhecidos como o segundo grande marco da geração de energia. Os dínamos funcionavam de forma que, a partir do movimento da água, a energia mecânica fazia girar um eixo onde se localizava um ímã, o que gerava uma corrente contínua. Isso parece um pouco familiar, não parece? Pois bem, os problemas que se encontravam antigamente na questão energética não se diferenciam muito do que temos hoje, tampouco as soluções. O consumo de energia continua aumentando no Brasil e no mundo, e com isso vem o desafio de manter a geração de energia a par com a demanda e ainda mais sem causar grandes impactos ao meio ambiente. Passando pelo petróleo, pelo gás natural, pelo carvão mineral, cientistas e engenheiros já descobriram diversas fontes de energia e diversas formas de convertê-las em energia elétrica. Mas por que não mantermos as raízes? A maioria dos motores de hoje funcionam praticamente como o dínamo funcionava, seguindo o básico dos princípios de eletromagnetismo, mas temos como nos aproximar ainda mais das origens da geração de energia, utilizando o movimento da água como fonte. Essas são as atuais usinas hidrelétricas. Da mesma forma utilizada no século XIX, a água gira uma turbina que converte energia mecânica em elétrica. Além de um sistema bastante simples, essa fonte de energia é completamente renovável e sustentável, causando impactos mínimos ao meio ambiente. Falando mais especificamente do nosso país, o Brasil é hoje em dia um dos maiores produtores de energia limpa e sustentável do mundo, sendo que mais da metade da matriz energética do país está justamente na fonte hídrica. E um dos grandes favorecedores disso é a usina hidrelétrica de Itaipu, ela que está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é a líder mundial em produção de energia limpa e renovável do mundo, tendo produzido mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora desde o início de sua operação. Vamos então entender melhor ainda como Itaipu funciona. A água é acumulada em uma barragem, onde já começa a geração de energia. Ainda na barragem, a água apresenta energia potencial gravitacional. A água é então liberada e essa energia potencial se torna cinética. A velocidade acumulada da água, como tínhamos falado antes, é então responsável por rotacionar uma turbina ligada ao gerador e fácil assim temos energia. Ok, talvez não tão fácil assim. Todo esse processo acontece em escalas enormes com várias variáveis, que dependem de incontáveis fatores. Então vamos focar em um pedacinho desse processo para que a gente consiga fazer uma análise mais completa. Pelo funcionamento da usina, consigamos entender que a geração de energia depende da vazão de água que passa pela turbina, certo? Mas como esses fatores se relacionam? Vamos então exemplificar. Após o desligamento da usina hidrelétrica de Itaipu por problemas técnicos, as portas de controle começam a reabrir, liberando o caminho da água para a turbina. Durante este processo, a vazão da água vai aumentando, causando o aumento da corrente elétrica gerada até chegar na potência máxima de 700 MW, onde a energia é liberada a uma potência de 18 kV. Considerando o instante em que a corrente gerada é de 20 kA e que a corrente está variando a uma taxa de 325 amperes por segundo, qual a variação de vazão de água nesse instante? Percebem? É isso que queremos analisar. Para iniciar a resolução do nosso problema, gostaríamos de apresentar a seguinte equação, onde a potência é igual ao produto entre a densidade do fluido, a gravidade, o desnível, a vazão e o rendimento do conjunto gerador. Essa equação pode até assustar um pouco, até porque, quando chega a um nível de matemática sem nenhum número, é porque está ficando complicado mesmo. Mas é mais simples do que parece. Essa equação relaciona a potência, representada pela letra P, de uma usina hidrelétrica, com algumas variáveis e constantes, sendo uma delas bem importante para a resolução do nosso problema, a vazão, que está sendo representada pela letra Q. Daqui a pouco, falamos mais das outras letras. Outra equação que vai nos interessar é a seguinte:
potência é igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Como tanto esta equação quanto a apresentada anteriormente apresentam a potência P, podemos igualá-las para então obtermos a seguinte equação. Temos então uma equação que relaciona nossas duas variáveis de interesse, a vazão Q e a corrente I. Falemos então das outras variáveis. O P minúsculo é a densidade do fluido, no caso, o da água. A densidade ou massa específica da água depende da temperatura, e considerando a temperatura média de Itaipu, este valor é de 997 kg por metro cúbico. O G é a gravidade, que consideramos 9,81 metros por segundo ao quadrado. O H é o desnível, a altura de queda d'água da barragem até a turbina. No caso de Itaipu, este valor é de 196 metros. O N minúsculo é o rendimento do conjunto gerador, uma porcentagem que relaciona o rendimento do sistema hidráulico, o rendimento da turbina e o rendimento do gerador. Mais uma vez, isso é um dado, e no caso de Itaipu, este valor é de 92%. Por fim, o R é a resistência do sistema, que também é uma constante de Itaipu e vale 0,5 ohms. Vamos substituir os valores. E vamos fazer as contas. Tendo essas constantes definidas, sobra na equação apenas duas variáveis, justamente as que nos interessam, a vazão e a intensidade da corrente elétrica. Mas ainda não foi suficiente. Nosso exemplo pede a relação entre a variação de vazão e a variação de corrente. Então precisaremos derivar a função que temos. No caso, será uma derivada implícita em função do tempo. Obtemos então a seguinte equação. Agora sim, como o I e o d e dt foram fornecidos no enunciado, temos uma equação que podemos utilizar, já que sobrou apenas uma variável. Então vamos resolver. Finalmente, obtemos o dq dt. A variação de vazão no instante estudado é de 3,69 metros cúbicos por segundo ao quadrado. Entenderam? Podemos, com esse exemplo, perceber como essas duas variações se relacionam e como a água tem força e a aceleração do volume de água, derivada da vazão, tem muito efeito na variação de geração de corrente, a derivada da corrente. Ainda mais, com esses dados é possível plotar este gráfico que mostra que os fatores analisados têm realmente uma relação simples e clara entre eles na forma de uma função linear. Aqui está o ponto do instante do exemplo, e conforme aumenta a variação de corrente gerada, é possível prever a aceleração do volume de água. Em algum momento, a porta da usina estará completamente aberta, então a vazão parará de variar e a corrente gerada também virará constante. Quanto poder, hein? Para alimentar um país como o Brasil, é realmente necessário muita energia, e se ela está sendo gerada de forma sustentável, estamos no caminho certo para cuidar do meio ambiente. Com os cálculos feitos, foi possível observar o quanto de água realmente tem de potência para gerar e suprir um país de dimensões continentais como o nosso. Vamos cuidar do meio ambiente utilizando fontes renováveis de energia para permitir que a invenção de Thomas Edison seja usada para o bem da humanidade e para iluminar o caminho de milhões de pessoas em um planeta saudável. Foi um longo caminho desde os primeiros dínamos até os 2,5 bilhões de megawatt-hora que já foram gerados por Itaipu. E tem muito mais pela frente. Muito obrigado pela atenção.